Gente, tudo bem? Estou aqui para trazer o sexto vídeo dessa série do livro de Jó, a qual nós estamos chegando ao final, ainda temos mais um. Mas eu quero convidar você para se inscrever no canal, para que você possa receber a mensagem do YouTube no próximo vídeo, tá bom? E compartilhe com as demais pessoas. Seja uma pessoa que propaga a palavra do Senhor através do seu compartilhamento. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a literatura da qual o livro de Jó foi escrita. Os estudiosos, eles chamam de literatura sapiencial. O que quer dizer sapiencial? Sabedoria. Não uma sabedoria acadêmica, mas uma sabedoria que o próprio Deus dava para Jó. Esta literatura, pessoal, ela tende a expor o sofrimento do justo sofredor, né? E realmente Jó foi um justo sofredor. Por que o justo sofre? Primeira coisa que devemos entender, que Deus não tem maldade no seu coração. Deus não quer que as pessoas fiquem sofrendo, né? Deus não tem essa malícia, Deus não tem um sentimento de vingança, né? O caso de Jó foi um caso exclusivo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que desde a fundação do mundo, né, com o pecado de Adão, o sofrimento passou a fazer parte da vida das pessoas, né? Então, você vê que o próprio Deus falou para Satanás, não toque na vida dele, ou seja, ele não vai morrer, ele vai sofrer, mas ele não vai morrer, né? Então, não tem essa maldade, esse pensamento no seu coração, achar que Deus, ele tem prazer no sofrimento, ele não tem, tá bom? Agora vamos para a mensagem. A mensagem está em Jó capítulo 42, né? Diz o seguinte, o profeta Jó diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, com todo aquele sofrimento, o profeta entendeu que Deus era poderoso, né, para tirar ele daquela situação e que Deus tinha um plano para ele. Um pensamento de Deus não era deixar ele naquela situação, não era de matá-lo. Ele dizia assim, bem sei eu, ou seja, ele tinha uma certeza, uma convicção dentro dele, né? Isso nós precisamos ter nos dias mais angustiantes da nossa vida, saber que Deus pode tudo e que todos os planos de Deus para a nossa vida jamais serão impedidos. Por quê? Porque Deus é mais poderoso do que qualquer tribulação, do que qualquer sofrimento, né? E ele continua ainda mais, ele se humilha, ele diz no versículo 3, Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí Jó responde, Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não podia compreender. Então, o próprio Jó, ele se humilha diante de Deus aqui e ele diz que ele não conseguia compreender. E quantas coisas às vezes a gente fala, né? E a gente não compreende. A gente a gente fala uma coisa que às vezes até desagrada a Deus e a gente falou porque não compreendia. Mas isso significa o quê? Que já entendeu aqui que ele era poderoso também para perdoar, né? Qualquer palavra, qualquer pensamento que ele teve em relação a Deus. Então, nós precisamos ter essa mente saudável em relação a Deus. Não achar que Deus quer o nosso sofrimento e que Deus, né, tem prazer em nos deixar constrangido, sem entendimento, né? Se não entendemos, buscamos de Deus, que Deus nos esclarece. Eu quero falar também, pessoal, sobre uma palavra que chamamos de tipologia bíblica. O que é tipologia? A tipologia bíblica, ela nos leva a entender que no Antigo Testamento tem tipos, né? E que o tipo ele sempre está no Antigo e ele aponta para o Novo. E o antetipo no Novo Testamento. Então, o sofrimento de Jó era um tipo, né? Um tipo do sofrimento que Jesus havia de passar. Então, Jó, ele sofre, né, um sofrimento da qual ele não tem conhecimento da reunião celestial, ele não sabe nada que aconteceu, ele não tem culpa nenhuma, ele não está tendo um conhecimento de nada ali.
Ou seja, ele não tem causa nenhuma para merecer aquele sofrimento. No entanto, ele sofre e ele se mantém firme na fé. E se você for ver, lá no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai sofrer muito mais que Jó. E ele também sofre sem ter nenhuma culpa, né? Então, por isso que o sofrimento de Jó é um tipo do sofrimento de Jesus. Que o sofrimento de Jesus torna-se um antetipo, né? Ou seja, uma confirmação daquilo que Jó passou. Mas isso é uma sombra, né? O tipo ele está sempre no Antigo, né, Testamento e ele é uma sombra daquilo que vai acontecer no Novo. A gente pode ver isso que é maravilhoso, pessoal, porque a gente descobre muitas coisas quando a gente pega um livro para estudar. É maravilhoso. Talvez você já teve essa experiência, talvez não. Mas se eu fosse você, começaria a ler a Bíblia, porque você vai descobrir coisas tremendas. Deus vai te usar de uma maneira extraordinária, né? Então, o que nós entendemos aqui? Que por mais que o ser humano não encontre sossego para o seu espírito, ele deve persistir, ele deve perseverar na fé. Ele não pode desistir de Deus porque ele está sofrendo, porque alguma coisa ou outra está acontecendo. Por quê? Porque ele verá que no fim ele vai obter vitória. Porque tudo passa nesta vida, né? Tudo passa. Inclusive, se você não sabe, o nome de Jó, o significado é abençoado, irrepreensível. Abençoado sabemos que ele sempre foi, né? E irrepreensível, ele não teve nada, ele não tinha nada, né, de que alguém pudesse repreendê-lo. Então, fica esta mensagem para você. Curta, compartilhe e espero o próximo, porque no próximo vai ser lindo demais, tá bom? Não perca. Talvez você não entendeu algumas coisas que eu falei, assista os outros vídeos, tá bom? Você vai ver no YouTube, né? Assista, porque você vai ver que realmente o livro de Jó é muito lindo. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe grandemente a cada um de vós, dos seus familiares. Fique na paz, fique com Deus. Tchau.